Olá, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma noite da esperança. Mais uma noite que nos reunimos para louvar, para adorar e para ouvir a voz de Deus, ouvir aquilo que Deus quer nos ensinar. Estamos com um tema aí, sobre o deserto, sobre os servos e servas de Deus que tiveram essa experiência no deserto. E hoje o nosso tema é Elias, o anjo e o deserto. E o texto que nós vamos ler se encontra lá em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, do primeiro versículo ao versículo 18. Diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fazer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Tremendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço, seu secretário. E ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora o Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que o anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou e ele viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras e brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte, perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unja a Hazael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Hazael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Palavra do nosso Deus. A figura do deserto. Nós escolhemos esse tema porque o deserto ele é muito sugestivo, ele traz para nós, ou ele serve para nós como metáforas de situações que nós vivenciamos, que tem a ver com a nossa existência. Porque o deserto, claro, existe literalmente o deserto, um lugar de sequidão, um lugar onde você não acha água, ou quando encontra não é muita água,
não é? Tem todas as dificuldades, o deserto é muito quente durante o dia, à noite a temperatura cai drasticamente, fica abaixo de zero, portanto é um lugar inóspito, um lugar ruim, um lugar difícil de viver, portanto um lugar que desafia-nos, ou desafia as pessoas que precisam estar passando por ali. No caso, para nós, diante da palavra de Deus, nós temos várias pessoas que foram servos e servas de Deus, que passaram por essa experiência do deserto. E o deserto, nós podemos pegar então como sendo aí uma metáfora, né? Porque o deserto pode gerar na nossa vida, diante dos acontecimentos, diante dos problemas, diante das dificuldades, nós podemos sentir que estamos passando aí pelo deserto. E o deserto pode significar então para nós, diante dessas situações, como um momento de crise, mas também um momento de oportunidade. Pode ser para nós como um momento de reflexão, mas também um momento de depressão. Depende muito de como nós reagimos diante das circunstâncias, diante do deserto que está à nossa frente. E aí entra o texto que nós lemos, o texto que narra aí um episódio, uma passagem do profeta Elias. O profeta Elias era um homem de Deus, um homem que foi usado por Deus de maneira tremenda, um homem, né, que foi usado por Deus de maneira poderosa. Inclusive, se você pegar o texto anterior, Elias foi usado por Deus para destruir os profetas de Baal. Lembram dessa passagem no Monte Carmelo? Para quem está ouvindo e não conhece essa passagem, pode ver aí em 1 Reis, no capítulo 18, ele narra justamente esse episódio em que eles se reuniram ali, os profetas de Baal, eram 400 profetas de Baal, e Elias também, e eles construíram um altar, e ali eles começaram a cultuar Baal e a clamar por Baal para que ele enviasse fogo, né? E nada acontecia. Elias até foi irônico com eles, dizendo: grita mais alto, quem sabe, né, o seu Deus está dormindo. E eles ficaram ali o dia inteiro e não conseguiram nada. Aí vai Elias então e pede para pegar jarros de água, baldes de água e molhar todo o altar, e também ali ao redor do altar, ali as valas encher de água. E aí Elias ora a Deus e Deus manda fogo que consome o altar ali, que consome a água também que estava ao redor do altar. E aí também ele acaba com todos os profetas, mata os profetas de Baal, e depois desce ao templo e mata mais 450 profetas de Baal. Ao todo, então, 850 profetas foram destruídos nesta oportunidade. E aí, Jezabel, a esposa de Acabe, Jezabel, Acabe, especialmente como rei, foi descrito nas escrituras como um rei rebelde, um rei desobediente, um rei ruim, um rei que desobedeceu a Deus, um rei que andou por caminhos tortuosos e levou o povo também a isso. E Jezabel, a sua esposa, também era ruim do mesmo tamanho. E Jezabel então ficou sabendo de tudo isso, que Acabe contou tudo para ela, e ela então mandou uma mensagem ameaçadora para Elias: olha, né, amanhã você vai morrer, vai acontecer com você o mesmo que aconteceu com os profetas de Baal. E aí Elias fica com medo, Elias estremece, Elias se acovarda, e Elias então foge. Elias foge. É interessante isso, né? Para quem foi usado num dia anterior para pedir fogo do céu, e o fogo se manifestou, queimou tudo ali, né? E destruiu os profetas de Baal. Ele viu, ele experimentou, ele teve essa experiência com Deus ali, né? Vendo tudo aquilo que estava acontecendo, e daí no dia seguinte, por conta de uma ameaça da rainha, ele fica todo apavorado e ele foge então. E ao fugir, ele chega até uma certa cidade, ele deixa ali, né, o seu secretário que o acompanhava, e ele entra no deserto, chega no local ali, e ele pega e deita ali e dorme.
É interessante isso, porque ali nesse texto dá sinais de que o profeta Elias estava em depressão, estava num estado deprimido, ou seja, alguém, né, usado por Deus poderosamente, mas que passa por essa situação de uma tristeza profunda, de uma desesperança, e assim que ele estava se sentindo, né, e dormir é sempre um sintoma daquele que está num estado deprimido, ou está em depressão, ele quer ficar isolado, ele quer ficar sozinho, ele deixa o seu secretário, ele quer ir sozinho para o deserto, ali ele dorme, né, ali ele quer ficar dormindo, não quer ficar acordado, tanto é que Deus envia um anjo, veja bem a manifestação de Deus, envia o anjo para alimentá-lo, que leva ali pão, que leva água, e fala, olha Elias, né, levanta e come, e Elias pega, levanta, come, e o que ele faz? Sai com todas as forças, agora Deus, né, providenciou para mim, então Deus vai cuidar de mim, Deus vai me fortalecer, vou vencer todos os obstáculos. Não, ele volta a dormir. Veja que situação que ele estava, né, um estado deprimido, de tristeza profunda, de desesperança, de amargura que havia tomado o seu coração. Né? E antes de dormir, inclusive, ele fala assim, olha, né, eu prefiro morrer, eu estou numa situação que não vale a pena continuar vivendo. Olha o estado mental, emocional que estava o profeta. Isso mostra que nós, sendo crentes, nós sendo de Deus, nós sendo usados por Deus, nós obedientes a Deus, nós podemos passar por essas situações de crise, ou seja, passar por essas situações do deserto. Podemos ser, né, tomados pelas circunstâncias e só enxergar a desgraça e achar que não vale a pena, achar que está tudo perdido, achar que não tem solução, achar que não tem como resolver essa situação, seja na sua vida pessoal, emocional, espiritual, profissional, seja na sua vida familiar, seja, né, em qualquer área da sua vida, em qualquer momento, nas decisões, né, que você tem a tomar, tá? Você, né, pode se sentir dessa maneira, mas Deus, aí está a palavra de Deus para isso, para encher o nosso coração de fé e de esperança, e não para nos deixar abatido, mas para nos levantar. Deus está sempre falando conosco através da sua palavra e dizendo, levanta e come. Deus está providenciando o que você precisa, providenciando o que você necessita para que você continue. E Elias então come, dorme, depois dorme, né, de novo, e aí, né, ele levantado, acordado por Deus, né, e fala, come de novo aí, porque você precisa prosseguir, porque o caminho é longo. E ele chega lá no Monte Horebe, onde tem uma caverna, e ele entra na caverna. Também outro sinal, aquele sinal que quer ficar escondido, quer ficar ali quietinho no seu canto. Sabe aquela pessoa deprimida que quer ficar dentro de casa, quer ficar no seu quarto, não quer sair, não quer comer, não quer nada. Ele quer ficar ali sem falar com ninguém. Assim estava Elias. E aí Deus chega e fala com Elias. Olha Deus falando. Porque Deus sempre faz assim com a gente. Deus não quer que a gente viva aí achatado, viva entristecido, viva caído, viva prostrado, viva deprimido. Não, a gente passa por isso e Deus sabe entender que a gente passa por isso. Mas Deus quer nos levantar, Deus quer nos colocar em pé. E aí então Deus fala, Elias, né, o que você está fazendo aí, Elias? E aí Elias começa a sua reclamação, sua lamúria, sua murmuração. Ah, Senhor, a coisa está feia, a coisa está ruim, eu fui obediente ao Senhor em tudo, mas os povos de Israel abandonou o Senhor, está todo mundo em pecado, todo mundo adorando Baal, todo mundo se prostrando diante de Baal, só sobrou eu, só eu permaneci fiel. Só eu estou aí fiel ao Senhor, e por isso, né, não vale a pena viver dessa forma. Né? Então ele começa toda essa reclamação, assim como nós fazemos também muitas vezes diante da dor, do sofrimento, diante daquilo que estamos passando, e Deus sabe compreender e nos ouve pacientemente. Vocês já me ouviram falar isso? Abre o coração, fala para Deus, vomita, me perdoa a expressão, para Deus, tudo que está aí dentro de você está fazendo mal e precisa ser colocado para fora.
Coloque, porque Deus sabe, Ele quer te ouvir, Ele quer tratar o seu coração, Ele quer te libertar dessa angústia, Ele quer te colocar de pé, Ele quer te fazer firme, Ele quer te dar renovar as forças, te dar um recomeço. E Elias coloca tudo isso e Deus fala, então sai agora, Elias. Aí Elias vai ali, né, até a porta ali, e ele vê, então, Deus se manifestando. Primeiro vem um vento forte, e ele pensa, agora é Deus, né? Deus que vem com vento forte, mostrando, né, aí eu que estou aqui conjecturando, né, mostrando que ele é forte, que ele é poderoso e tal, aquela coisa toda. Mas ele não estava no vento forte. Depois vem um terremoto. Opa, agora sim, o terremoto vem, destrói, abala as estruturas. Esse é o meu Deus que vai fazer isso com os inimigos, com o Baal e tudo isso, tal, com a rainha Jezabel. Mas Deus também não estava no terremoto. Aí depois vem o fogo. Opa, o fogo vem e consome. O fogo que caiu quando eu orei, né, Deus mandou, consumiu o altar, consumiu os profetas de Baal. Esse fogo, então, também Deus ali mostrando o seu poder, mostrando que Ele está comigo. Mas também Deus não estava no fogo. E de repente vem o texto aqui fala de um cício suave, tranquilo. Um ventinho, uma brisa. E Deus estava presente. Porque o que Elias estava precisando naquele momento não era a manifestação de um Deus poderoso, forte, num Deus que chacoalha, num Deus que arrebenta, num Deus que destrói os inimigos. Não. O que Elias estava precisando era de um abraço, de um refrigério, de um aconchego. Daquele que está precisando realmente chorar diante de Deus e sentir o afago, o conforto e o consolo do Senhor. Então uma brisa, um ventinho. E Deus fala, sai. Aí Deus pergunta de novo, e aí, o que você está fazendo, Elias? E Elias novamente, você vê, né? Porque como Deus não se manifestou nem no terremoto, nem no fogo, nem na ventania, mas na brisinha, né? Ele não conseguiu experimentar ali a presença de Deus. E ele então novamente ele reclama de novo, eu sou fiel, fui fiel em tudo, todos abandonaram, só sobrou eu, a situação está complicada, não adianta viver assim e tal, e aquela namoro, sabe, é igual a gente, né? Ah, Senhor, se fosse assim, se fosse assado, se eu fosse gordo, se eu fosse magro, se eu fosse cabeludo, se eu fosse careca, né? Se eu fosse branco, se eu fosse preto, se eu fosse assim, sabe, sempre reclamando. E Deus fala, Elias, sai da caverna. Deixa de ser um crente cavernoso. Fica escondido na caverna. Sai da caverna. E eu tenho trabalho para você fazer. Porque Deus cuida de nós e trata a nossa vida assim. Ele vem, nos abraça, nos conforta, nos consola, nos beija, e nos coloca de pé. E nos envia. E aqui no versículo 15 e 16, ele faz isso. Ele diz assim, né? Vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco. Você vai para o deserto de novo. E chegando lá, unja Azael rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Interessante isso, né? Ele manda trabalhar. Para curar, não há nada melhor, né, do que o trabalho, né, do que o serviço. Né? O termo mais comum para nós, que a gente faz diante de Deus. Então vai servir, vai lá ungir o rei, vai lá ungir o outro rei. E mais, Deus fala para ele, e outra, se prepara. Se prepara porque você vai ungir Eliseu para ficar no teu lugar. Ou seja, o seu ministério está terminando. Seu ministério está se encerrando. E você precisa ungir, então, Eliseu para ficar no seu lugar. E aí Deus completa para ele. Eu conservei em Israel 7.000 daqueles que não se dobraram, que não beijaram a Baal. Então você não está sozinho. Então, irmão, irmã, você que está assistindo, veja bem, você nunca está sozinho.
Deus sempre está conosco. Assim como Deus estava com Elias, entendendo, tendo paciência de toda reclamação, toda lamúria, de todo sono, de toda inércia, né, de tudo isso que estava acontecendo, do pedido de morte, quero morrer, quero morrer. Deus tem toda a paciência conosco, Deus nos ouve, Deus cuida de nós, Deus nos fortalece e Deus renova as nossas forças. Então nunca estamos sozinhos. E mais, Deus sempre providencia pessoas dele, de Deus, para estar conosco. Pode reparar. Tá? E daí a importância da igreja, inclusive. Nós nunca estamos sozinhos, porque nós temos irmãos e irmãs que estão orando com a gente, que estão, né, ligando para a gente, mandando mensagens, se preocupando com a gente. Ou seja, Deus sempre providencia pessoas, servos e servas, para estar ao teu lado nos momentos que você mais precisa. É claro que a gente precisa falar, senão as pessoas não vão saber. Mas Deus sabe e Deus providencia sempre pessoas para estar do nosso lado, assim como fez com Elias. E Elias continuou ali o restante do seu ministério e depois foi levado por Deus. Que Deus o abençoe, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, que Deus abençoe a igreja e que possamos aprender com essa experiência do deserto. Que ela não precisa ser um momento de crise e de depressão somente, mas ela pode se transformar num momento de oportunidade e de reflexão sobre o agir de Deus e aquilo que Deus quer fazer na nossa vida e através da nossa vida. Que Deus abençoe. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado, Pai, pela tua palavra que nos ensina. Ela é rica, maravilhosa, atual para a nossa vida, para os nossos dias. Obrigado porque a tua palavra enche o nosso coração de fé e de esperança. Obrigado, ó Pai, porque o teu povo, a tua igreja está vendo, ouvindo esta mensagem e que ela cumpra em cada coração, em cada vida, o teu propósito, o teu querer. E que essa mensagem possa correr, ela possa ser encaminhada, compartilhada para outras pessoas, a fim de que as pessoas possam ter esse encontro com o Senhor e possam ter suas vidas renovadas. Quem está vendo, ó Pai, se está abatido, está passando um momento difícil, que o teu conforto, o teu consolo, a força, a libertação, a cura esteja sobre essas vidas. Ó Pai, abençoa o povo lá do Rio Grande do Sul. Pai, estão agora iniciando uma reconstrução, isso vai levar um bom tempo, mas nós cremos que o Senhor, ó Pai, está agindo ali, o Senhor está usando os teus filhos e filhas, da tua igreja e do povo brasileiro para ser bênção na vida daqueles. Ó Pai, usando dos governos para que possa ali fazer algo que venha reconstruir a situação. Por isso, Pai querido, nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe, um grande abraço e até domingo com a graça de Deus. Tão perto, eu queria a paz que contemplo em seus olhos. Eu queria o amor que ouço em suas palavras. Se eu apenas tocar, poderei ser curada. Se eu apenas tocar, me erguerei, lutarei. Se eu apenas tocar, se eu apenas tocar, se eu apenas tocar, viverei. Se eu apenas tocar,
se Ele fará, não importa. Creio no Nazaré que está aqui, tão perto. Eu queria a paz que contemplo em seus olhos. Eu queria o amor que ouço em suas palavras. Se eu apenas tocar, poderei ser curada. Se eu apenas tocá-lo, me erguerei e lutarei. Se eu apenas tocar,